Olá pessoal, tudo bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas da PUC? Nós estamos aqui novamente em mais um encontro para tratar de falências, né? Na nossa aula anterior já vimos, né, a noção geral de falência e o procedimento, né, dos pedidos de falência, os fundamentos e tudo mais. Agora nós vamos trabalhar algumas ideias que estão ali para depois da decretação da quebra. Então nós vimos que um credor pode pedir a falência da devedora com base em impontualidade injustificada, com base em execução frustrada, com base em atos de falência. Já vimos que a devedora ela é citada para apresentar contestação, pode fazer o depósito elisivo e se for julgado procedente o pedido de falência, decreta-se a falência da devedora. No momento em que é decretada a falência da devedora, o juiz vai nomear o administrador judicial. Então nós vamos ver nessa aula quem é o administrador judicial. Nós vamos ver também nessa aula alguns outros órgãos da falência, o Comitê de Credores e a Assembleia Geral de Credores, que vão atuar neste processo de falência, tá? Evidentemente, aqui cabe uma observação, nós estamos estudando esses órgãos no ambiente da falência, mas o administrador judicial também tem atuação em recuperação de empresas, Assembleia Geral de Credores da mesma forma, mas com relação à recuperação de empresas nós vamos estudá-los em outro momento. Por enquanto, vamos estudar administrador judicial, comitê de credores e AGC na falência, fazendo evidentemente algumas considerações a respeito das suas funções também na recuperação judicial para fins de comparação. Tá bom, pessoal? Então, disse a vocês, decretada a falência, uma das coisas que o juiz vai fazer na sentença de falência, aliás, se vocês tiverem interesse, eu indico aqui esse livro, que é da minha autoria, Prática de Insolvência Empresarial, onde nós encontramos modelos de decisões, inclusive o modelo de decretação da falência. Vocês vão ver que uma das providências que o juiz determina ali é a nomeação do administrador judicial. E quem é o administrador judicial? Quais são as funções do administrador judicial? Bom, o administrador judicial, segundo o artigo 21, é um profissional que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, de confiança do juízo, idôneo e com capacidade técnica para auxiliá-lo na administração da falência ou da recuperação judicial, né? Portanto, a lei estabelece alguns requisitos que devem ser observados pelo magistrado no momento de nomear esse administrador judicial. Será sempre alguém de confiança do juízo, mas que tenha idoneidade e capacidade técnica, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Alguns tribunais estabelecem alguns outros requisitos formais para que essa nomeação seja feita, né? Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo exige que este administrador judicial esteja devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça e, portanto, integre uma lista de nomeação previamente analisada pelo tribunal. O que o tribunal vai exigir para que o sujeito seja incluído nessa lista? A comprovação de idoneidade e de capacidade técnica. Com base nisso, os juízes vão nomear aquele que for o profissional de confiança dele, já previamente verificada a idoneidade e capacidade técnica, ok? Bom, quais são as funções do administrador judicial? O que ele faz no processo? Isso vai depender do tipo de processo. Ele atua tanto em falência quanto em recuperação judicial. Então nós vamos ver que existem as funções comuns do AJ, né? O AJ é o administrador judicial. Para os mais íntimos na matéria, o administrador judicial, como é um nome muito grande, acaba sendo referido como AJ. Então, tem funções comuns do AJ. Comuns por quê? Porque são exercidas tanto na falência quanto na recuperação.
E tem as funções do AJ na falência e tem as funções do AJ na recuperação. Vocês já devem saber, né, que o processo de falência, assim como o processo de recuperação, ele se desenvolve em duas linhas paralelas e simultâneas, né, de trabalho. Quando o juiz decreta a falência, que é o que nós estamos estudando agora, essas linhas de trabalho simultâneas e paralelas são a linha de verificação de credores e a linha de arrecadação, avaliação, venda e pagamento de credores. Então, na linha de cima, que eu costumo dizer, né, que é a linha de credores, é a linha de formação das listas de credores. Quem são os credores daquela massa falida e quais são os créditos, né, quais são os valores que eles têm a receber. Nessa linha de trabalho, nós vamos ter a formação das listas, né? A lista de credores apresentada pela falida, quando ela apresenta, na prática raramente apresenta. A segunda lista, que é a lista de credores do administrador judicial, que será o resultado da análise administrativa que o administrador judicial fará, tanto da lista apresentada pela falida, quanto da documentação que é encontrada lá na falida, que é apresentada pela falida, como também das divergências e habilitações administrativas que serão apresentadas nesse período. E depois nós teremos uma terceira lista, que é a definitiva, que é o quadro geral de credores, que será formado a partir do julgamento pelo juiz das impugnações judiciais de crédito que forem apresentadas em razão ou sobre, né, a relação de credores do administrador judicial. Então temos três relações de credores, a da devedora, a do AJ e o quadro geral de credores. Então tem uma série de funções do administrador judicial nesta linha de trabalho na formação das relações de credores. E a linha de baixo é a linha de arrecadação dos ativos, avaliação desses ativos, venda desses ativos e pagamento dos credores. E nessa linha também tem uma série de funções desempenhadas pelo administrador judicial. Então vamos lá, quais são as funções comuns do administrador judicial? São aquelas que serão exercidas tanto na falência quanto na recuperação judicial. São basicamente as funções exercidas pelo administrador na primeira linha de trabalho, na linha de formação das listas de credores, porque o trabalho feito pelo AJ na formação de lista de credores é semelhante tanto na falência quanto na recuperação judicial. Mas a lei diz lá, olha, tanto na falência quanto na recuperação judicial caberá ao administrador judicial a definição da relação de credores, a comunicação e o atendimento aos credores, zelar pela regularidade do processo, a fim de que ele atinja sua finalidade. E na recuperação judicial? Na recuperação judicial são aquelas funções, não é o foco do nosso trabalho, mas são aquelas funções desempenhadas na linha de baixo da RJ, que é diferente da falência. Na falência, arrecadação, avaliação, venda e pagamento. Na recuperação judicial, essa linha de baixo é a linha do plano. Apresentação do plano, objeção ao plano, Assembleia Geral de Credores, fiscalização do cumprimento do plano e encerramento da recuperação. Então, a lei trata lá que o AJ, na recuperação, vai fazer a fiscalização das atividades da devedora, vai fiscalizar o plano de recuperação judicial, vai fiscalizar a conduta, né, da devedora, enfim, questões relacionadas à recuperação judicial. E na falência, especificamente, quais são as funções próprias do AJ na falência? São aquelas relacionadas à linha de baixo da falência. Arrecadação, avaliação, venda, pagamento de credores. Veja, representação da massa judicial, representação judicial da massa falida, arrecadação de ativos, avaliação de ativos, venda de ativos, pagamento aos credores, apresentação de subsídios ao juízo e ao MP para responsabilização civil e penal, né? Vejam então que são funções próprias do administrador judicial na falência. Aqui, pessoal, é importante a gente perceber que essas são funções lineares. Eu desenvolvi uma teoria a partir de 2011, que é a teoria das funções transversais do administrador. O que significa isso? Nós vimos que existem essas duas linhas de trabalho que são definidas na lei e sobre as quais a lei dispõe
né, quais seriam as funções específicas do AJ, né, na falência, na recuperação, mas nessas duas linhas, na linha de formação de crédito, na linha de arrecadação, avaliação, venda, no caso da falência, ou fiscalização do plano, no caso da recuperação judicial. Mas existem outras funções que decorrem de uma interpretação adequada da lei e que não estão expressamente dispostas na lei, mas que devem ser exercidas pelo AJ, pelo administrador judicial. São as funções transversais, são funções que não se encaixam em nenhuma das linhas de trabalho, que é a função de ser um catalisador de consensos, um otimizador de resultados, né? O administrador judicial como mediador, o administrador judicial como um auxiliar efetivo do juízo na consecução dos objetivos finais dos processos de insolvência, tá? Então, quando falamos de administrador judicial na falência, temos que lembrar que existem também as suas funções transversais, realização de acordos, otimização de resultado, busca de melhores soluções. Isso tudo cabe ao AJ no seu auxílio ao juiz na administração da falência. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta, vamos fazer um intervalinho, tomar um café, descansar um pouco e retornamos com a continuação do nosso estudo, ok? Até já, pessoal!